Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Então, hoje nós estamos no campo de batalha de Kurukshetra, é uma sexta-feira. Daqui a uma semana já terá chegado o nosso sadhu, né? Que ele chega dia 11, né? No Rio de Janeiro à noite. Terça-feira próxima. Então, a partir de quarta-feira, não é isso? A gente já vai suspender as atividades do Hridaya Mandir, porque sempre que possível nós estaremos transmitindo os belíssimos Harikathas dele, ou então algum outro devoto, algum outro tempo estará transmitindo. Isso será fartamente anunciado naquele que só é útil para glorificar e servir os Vaishnavas, uma rede social chamada Rosto Livro. Então, assim, eu escolhi dois versos em que Krishna está falando com Arjuna no 5º capítulo. Dois versos do 5º capítulo que Krishna está falando, está dando dois ensinamentos muito importantes, que são o verso 25 e o verso 26. Então, no verso 26, Krishna fala, no verso 25, Labhante Brahma Nirvanam Rishayam Kshina Kalma Saha China Dvaidha Yatatmanaha Sarva Bhuta Hiterati. Krishna está dizendo, Labhante Brahma Nirvanam Rishaya Kshina Kalma Saha. Aquelas pessoas que estão além das dualidades, que surgem das dúvidas, né? E cujas mentes estão voltadas para si mesmas, em vez de voltadas para os belos sentidos, que vivem atarefados, trabalhando para o bem-estar de todos os seres vivos, e que estão livres de todos os pecados. Esses alcançam a liberação do Supremo, a verdadeira liberação, a verdadeira Mukti Pade, né? Como tem esse verso do Srimad Bhagavatam, que fala que a verdadeira liberação é Mukti Pade, é você se refugiar aos pés de lótus de Govinda, Mukunda, né? Mukunda Hari, Bolo Hari Hari, Mukunda Murari, né? Como é? Vibhava Rishesha Aloka Pravesha, não é essa canção, mas também fala Mukunda, né? Vibhava Rishesha Aloka Pravesha Nidachadi Uttajiva Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Ahari Agri. Então, aqui Krishna está falando de seres muito especiais na sociedade humana, porque, primeiro, eles estão além das dualidades que surgem das dúvidas, né? Me rendo ou não me rendo? Faço ou não faço? Quero ou não quero? Será que todos os condicionamentos que eu trago de vidas e vidas e vidas passadas têm o mesmo valor do que só uma verdade? Né? Porque de repente você vai colocar na balança, você tem milhares de condicionamentos de vidas passadas, 1000 pensamentos cruzando a sua mente a cada instante, e de outro lado você tem Krishna, né? Ou você tem Nama. Então a alma condicionada pode ficar confusa. Olha, eu tenho tanto estímulo de tantas coisas, e agora está entrando outro estímulo porque eu conheci um Vaishnava. Tem um estímulo que eu antes não buscava, e se eu buscava de uma forma completamente desfavorável ao objeto do encontro. Eu estava buscando Krishna em toda parte, mas de uma forma completamente desfavorável. Eu busquei Krishna usando drogas, me relacionando com corpos desse mundo material, formando laços familiares. Eu busquei Krishna de várias maneiras, né? Então aqui, essa pessoa, para começo de conversa, ela está além dessa dualidade, dessas dualidades todas, que são frutos da ilusão. E a mente dessas pessoas, as mentes delas estão voltadas para si mesmas, né?
Em geral, a mente da alma condicionada é que nem ela tem a mesma atividade que a mosca, né? A mosca está sempre procurando as coisinhas sujas, ela se alimenta da sujeira, né? Ela engorda, ela sobrevive da sujeira. Mas as pessoas que têm a mente voltada para si mesmas são pessoas que estão praticando introspecção, estão meditando sobre cada passo que elas vão dar, elas meditam. Será que o Shastra aprova essa minha atitude? Será que meu Gurudeva, se estivesse aqui, estaria feliz me vendo fazer isso? Aqui hoje nós disponibilizamos um vídeo em que o Gurudeva fala justamente sobre isso, assim, você está praticando Bhakti, e para você praticar Bhakti, você precisa de 4 qualidades. 4, não mais que 4. Quais são? 4 qualidades. Sem essas qualidades você não pode fazer bhajan, você não pode cantar o Santo Nome, você não pode servir os Vaishnavas, né? Você não pode se concentrar no seu sadhana bhajan. São 4 qualidades. Trinada Pisa Nishana, Tarora Pisa Ishana, Amanina Manadana Kitanya Sadhari. Então, quem tem a mente voltada para si é um dhira. Dhira Janapiyo Piyakaro Nirmatsaro Pujito. Os Goswamis, eles são dhira. Eles, na verdade, no verso não está falando deles como sóbrios, nesse verso não. Esse verso está dizendo Dhira Janapiyo Piyakaro Nirmatsaro Pujito, que eles, por serem verdadeiramente dhiras, por serem verdadeiramente humildes e por terem suas mentes voltadas para si mesmos no seu processo de seva, manasa seva, né? Eles eram queridos, Priyakaro, eles eram queridos dos sóbrios e dos rufiões, dos bêbados, né? Dos nobres, dos intelectuais, todos os queriam bem, podiam inclusive ter uma primeira aproximação com uma atitude hostil, como a gente lê no Jaiva Dharma. Quantos se aproximaram com a atitude hostil dos Babadis? Os Babadis, né? Brahmanas, representantes de outras tradições filosóficas, materialistas, adoradores de Kalimar. Quantos? Né? E o que eles faziam sempre? Diziam assim, você me desculpa, mas se é para fazer um debate que não vai levar a nada, não conte comigo. Eu estou aqui justamente por isso. Eu estou aqui no meu kutira porque eu não quero me envolver com essas picuinhas do mundo material. Eu estou recebendo esse direito de não me envolver com as picuinhas do mundo material. Então tudo começa com Trinada Pisa Nityanā, Tarora Pisa Arjuna, Manina Manadana, Kitanya Sadhana. Né? Como Srila Gurudeva está explicando nesse vídeo. Ele fica falando que depois que Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada partiu, muitos dos seus discípulos começaram a brigar entre si. Quem? Namuni também. Começaram a brigar entre si. Então ele falou assim, que agora que ele está vindo para o Ocidente, isso em 1998, agora que ele tem viajado pelo Ocidente, que esse modelo não se repita, né? Brigar um com o outro nem sempre significa apenas uma troca de palavras, de farpas verbais, ou até de uma discussão mais acalorada. Também significa a gente cultivar conceitos contraditórios. Eu tenho um conceito que contradiz tanto o seu, que a gente nem briga, mas a gente nunca está junto, a gente nunca se une em torno de servir a Guru e Goranga. Isso também é brigar. No fundo, você criar um gueto dentro da Sangha, né? Você criar uma tendência, né? Em vez de você viver a tendência de Gurudeva. Isso também é brigar, né? Isso também é não ter a mente voltada para si mesmo. Porque se eu tenho a mente voltada para si mesmo, não, para mim mesmo, a minha está voltada para você mesmo, né? Mas se eu tenho a minha mente voltada para mim mesmo, então assim, qual é o exemplo máximo de alguém que tem a mente voltada para si mesmo que está no Shastra? Sempre devemos nos lembrar dos grandes exemplos.
Quem é? Estava acontecendo de tudo. Vários exemplos, mas estava caindo o céu em cima dessa pessoa. E ele estava com a mente voltada para si mesmo. E ele estava o tempo todo orando para a sua deidade adorada. Né? Ele foi ameaçado de morte várias vezes. E mesmo assim ele continuava tão inteiramente rendido à sua deidade adorável que mesmo sendo lançado contra os leões, jogado de penhascos, atirado no ninho de cobras, Krishna sempre arrumava um jeito de salvar. Quem? Para lá não, né? Então, por quê? Porque ele tinha a mente voltada para si mesmo. E ele vivia tarefado, ele vivia o tempo todo cantando o santo nome, cantando o nome de Nishinra dele. Jai Nishinra, Jai Nishinra. Cantava o Nishinra Gavati. Então ele trabalhava para o bem-estar de todos eles. Ele estava na escola dele, mas estava o tempo todo pregando para os meninos. O pai dele chegava, o desafiava e ele pregava para o pai. E estão livres de todos os pecados, né? Completamente. Tentaram matá-lo antes dele nascer. Os devas desceram onde estava, como é que é o nome da mãe dele? Kaikei? Não me lembro agora se é Kaikei. Mas enfim. Tudo bem, tudo bem. A mãe dele estava grávida. E ela foi resgatada por nada, né? E ao longo da gravidez dela, ela e o fetinho para lá ouviram Srimad Bhagavatam, ouviram Harikatha. E de repente os semideuses aparecem porque eles pensaram, se este é o filho de Hiranyakashipu, que é um demônio de proporções tremendas, imagina o que ele não pode fazer contra nós. Então vamos eliminar o mal pela raiz. Mas nada, a mãe olhou para eles, chegou a tempo e falou assim, vocês não podem imaginar o pecado que vocês cometeriam se vocês matassem esse feto e a mãe desse feto. Krishna teria que criar um inferno para vocês, se vocês fizessem isso. Vocês têm um pouco de boa fortuna, vocês são devas, têm um pouco de boa fortuna, vocês têm muita piedade. Por isso eu cheguei a tempo de conter vocês. Porque aí no ventre dessa senhora, dessa rainha, está o maior de todos os santos. Porque ele está livre de todos os pecados. Então o que acontece com essas pessoas que têm essas qualidades? Labante Brahmanirvanam Vishayakshina Kaumashaha China Dvaida Yatatmanaha Sarva Bhuta Hiterati. O que acontece? O que Krishna está falando? Eles peraí, deixa eu ver aqui. Isso. Labante Brahmanirvanam. Eles conseguem como se diz, adentrar o reino da verdadeira liberdade, né? Que se chama Vaikuntha Dham, né? Eles conseguem. Aí Prabhupada diz aqui, pode-se dizer que somente quem está em plena consciência de Krishna ocupa-se em atividades para o bem-estar de todos os seres vivos. Qual é a atividade para todos? Qual é a atividade que beneficia todos os seres vivos que um devoto realiza, no final de contas? Nama Sankirtana. Sankirtana. Ele sai para fazer Naga Sankirtana. Eu estava nesse mesmo vídeo, o Gurudeva fala assim, que foquem a sua atenção em certas atividades, como também o verso diz, que esses Vaishnavas, essas pessoas livres do pecado, elas estão sempre ocupadas, né? Então, quando elas não estão servindo a humanidade, elas estão servindo a Thakuraji, estão servindo ao Vaishnava, né? Mas elas estão o tempo todo tarefadas. Então,
essa atividade, Nama Sankirtan, ela também está representada desde que Vyasadeva aparece como distribuição de livros. A Srila Gurudeva diz que quem distribui livros meditando, como por exemplo assim, ó Gurudeva, por sua misericórdia, eu tenho saúde, eu tenho força física suficiente para estar na rua, num semáforo, numa rua de pedestre, dentro de um ônibus, dentro de uma barca atravessando um rio, né? Dentro de um aeroporto. Então eu tenho você está me dando essa misericórdia. Então, por favor, da mesma forma que você me deu essa misericórdia, pelo menos essa oração eu estou fazendo, né? Você me deu essa misericórdia, sendo eu um reles ser mortal, né? Um reles ser falível, perdido nas cordinhas que me puxavam para lá e para cá, que são as cordinhas dos 3 gunas. E você me deu essa oportunidade. Então por que você não vai dar a oportunidade para essa pessoa que está chegando, da qual eu estou me aproximando agora? Ó Gurudeva, você é Trikala Gya, né? Você conhece passado, presente e futuro. Então se eu estou aqui, se eu estou dando uma palestra, se eu estou numa universidade, de repente se juntam jovens e me perguntam, afinal de contas, por que você adotou a consciência de Krishna? Né? Então se eu sou colocado pelo meu Gurudeva nessa situação, ele está no meu coração. Né? Então, o que eu devo falar para ele no meu coração? Porque eu tenho que estar com a minha mente voltada para mim mesmo. Eu posso fazer palhaçada, eu posso ser agradável, eu posso fazer um monte de coisa na rua, mas no fundo eu tenho que estar com a mente voltada para mim. Né? Pensando, ó Gurudeva, o Senhor me salvou. Como eu acho que contei aquela história do Srila Prabhupada, que era um mendigaço, doente mental, e aí de repente ele tocou nos pés de Prabhupada, não queria largar os pés de Prabhupada, e por isso ele se tornou o maior distribuidor de livros de uma geração. E a única coisa que ele falava para as pessoas era: meu mestre espiritual me salvou. Vai entender. Imagina você falar todo dia, só isso: meu mestre espiritual me salvou, e mostrar um livro para a pessoa, e a pessoa olhar para você e dar uma adoção e levar o livro de Prabhupada. O que não estava acontecendo no íntimo desse Vaishnava? Né? Porque aí automaticamente a pessoa que estava diante dele era tocada. Esse está demonstrando que ele era uma coisa e agora ele é outra. A pessoa não precisa ter muito conhecimento, ter muito Vijnana ou qualquer coisa assim. É uma coisa da energia que esse devoto transmitia. Né? Uma coisa da alma. Né? Meu mestre espiritual, ele mostrou para mim por A mais B, repetindo exatamente as palavras de Krishna no 2º capítulo, para me provar que essa identidade que até então eu cultivava, me olhando no espelho, pensando que eu era um jovem muito simpático e muito atraente, esse meu mestre espiritual, ele é, né, como é que é? Moksha Mulam Guru Kripa. Né? A raiz da misericórdia, perdão, a raiz da minha liberdade, da minha verdadeira liberdade, é a misericórdia do meu Gurudeva. Então, se eu estou fazendo Harinam, eu estou fazendo Naga Sankirtan, se eu estou fazendo Parikama, Navadipdana, né? Ó Mahaprabhu, você é o grande Gurudeva, você é a fonte de inspiração do meu Gurudeva, você é o mantenedor do meu Gurudeva. Você é que corresponde ao prema do meu Gurudeva. E eu agora estou aqui cantando em Gopamino, em Navadipdana. Né? Faça de mim um instrumento da sua missão. Me mantenha ocupado, né, nessa missão. Porque se eu tenho algum momento no meu dia para fazer alguma coisa que não seja servir a Guru e Goranga, então eu não estou tendo a misericórdia do Gurudeva. É isso que Prabhupada quer dizer. Pode-se dizer
que somente quem está em plena consciência de Krishna ocupa-se em atividades para o bem-estar de todas as entidades vivas. Quando se tem o verdadeiro conhecimento de que Krishna é a fonte de tudo, então, ao agir com este espírito, age-se para o benefício de todos. Krishna é a fonte de tudo. De todos. Aham sarvasya prabhava mata sarvam prabhavati. A humanidade sofre porque esqueceu de que Krishna é o difundador supremo, o proprietário supremo e o amigo supremo. Bhaktaram Jagatapasan Sarvaloka Maheshwara. Então o Prabhupada está escrevendo aqui, originalmente em inglês, gravando no seu dictafone, mas cada frase que ele fala, se você estuda Vedas Puranas ou Upanishads, você sabe que é um verso, um texto sagrado. Um verso da Gita, um verso do Srimad Bhagavatam, Shri Upanishad. Portanto, agir para reviver esta consciência na sociedade humana é o trabalho beneficente mais elevado. Agir para reviver esta consciência na sociedade humana é o trabalho beneficente mais elevado. Então, hoje em dia, você sai na rua de Dhoti, de Sari, as pessoas param para você e falam assim: vocês sumiram. Eu nunca mais ouvi vocês cantando Hare Krishna na rua. Então olha só que coisa vergonhosa. Você ser parado por um indivíduo que está cobrando de você como representante da missão de Mahaprabhu no Ocidente, dizendo: vocês sumiram. Aí, assim, quando alguém me fala isso, eu falo assim: verdade. Nós estamos fazendo um pequeno esforço dentro da nossa capacidade para que esse sumiço desapareça. A pedido do nosso Gurudeva. Porque o nosso Gurudeva pediu para a gente cantar na rua. Ele pediu para a gente distribuir livros, a gente pediu para a gente pregar, para a gente fazer Namahata, para a gente dar a consciência de Krishna para os nossos irmãos e nossas irmãs. Não para dar Facebook, ticket de cinema ou convite para uma outra denominação religiosa. Né? Considerando que, não, a consciência de Krishna é fantástico, mas eu tenho uma determinada denominação religiosa que me ajuda muito. Oi? Tem que ser liberal, né? Não pode ocupar-se neste primoroso trabalho beneficente quem não se liberou no Supremo. Quem é consciente de Krishna não tem dúvida alguma quanto à supremacia de Krishna. Ele não tem dúvida porque está 100% livre de todos os pecados. Este é o estado de amor divino. Então você pode perguntar: então o que eu estou fazendo na rua? Eu não tenho nenhuma compaixão por ninguém, eu não me liberei no Supremo. Eu não sei quem é Krishna, não sei quem eu sou. O que você está fazendo na rua então? Não, vou parar de ir para a rua, vou parar de cantar o santo nome, vou voltar a dar aula de inglês. Mas qual é a resposta? Por que você não deve voltar a dar aula de inglês, ou trabalhar com telemarketing, ou vender sapato? Ou, com todo respeito, né? Tem devotos que trabalham. Aí de repente, por alguma misericórdia inesperada, Krishna se permite sair do trabalho. E Krishna te mantém e você está distribuindo livros. Né? Então por que será que se eu não estou no estado verdadeiro de Mukti, que é, não estou ao refúgio dos pés de lótus de Guru e Goranga, por que será que eu devo continuar fazendo o que eu estou fazendo, mesmo sem ter a competência? Qual é o segredo? O segredo é que a gente não faz mesmo. Quem faz é Gurudeva, quem faz é Krishna. Karmani Vadikaraste. Krishna está falando para Arjuna: o seu problema é que você está se identificando como a pessoa que vai realizar essa atividade. Você está se identificando como o guerreiro que vai matar esses milhões de pessoas. Mas está sendo realizado pelos três modos da natureza junto com o fator tempo. Você é só um instrumento. Se você está em ilusão, você é um instrumento de Maya, viu? Se você está em consciência de Krishna, você é um instrumento de Yoga Maya, viu? Você está sempre sendo um instrumento. Né? Então, quem se ocupa em cuidar somente do bem-estar físico da sociedade humana, realmente não pode ajudar a ninguém. Então esse é Gurudeva. Né?
Quem se ocupa em cuidar somente do bem-estar físico da sociedade humana realmente não pode ajudar a ninguém. Propiciar ao corpo externo e à mente alívio temporário não é satisfatório. A verdadeira causa das dificuldades a que alguém se sujeita na árdua luta pela vida, na certa, deve-se ao fato de ele ter se esquecido de sua relação com o Senhor Supremo. É a causa raiz, a causa fundamental de todos os apuros. Basta você fazer uma análise de onde você estava uma semana antes de você conhecer a consciência de Cristo. E onde você veio parar. Eu não posso nem revelar para vocês onde eu estava uma semana antes de conhecer a consciência de Cristo. É só você pensar. Primeiro você pensa, nesses 7 dias, a diferença que já se estabeleceu. Então, assim, o que o Prabhupada está falando assim, Gurudeva, ele não vem a esse mundo material terrível, ele não vem aqui para abrir hospitais, para fundar milhões de escolas, para criar dispensários, para fazer uma ONG. Como aquele Swami que Srila Prabhupada conheceu quando chegou, logo no comecinho, quando chegou em Nova York, esse professor de yoga falou para ele assim, aqui se você quer ter sucesso, você tem que vestir as roupas ocidentais, você tem que adotar os hábitos ocidentais. Que aí você vai ensinar yoga e eles vão achar interessante porque eles vão continuar cultivando os mesmos hábitos. E aí tudo vai correr super bem, você vai ganhar bem, você pode montar uma academia. Aí o Prabhupada olhou para ele e falou assim, Prabhupada praticamente não falou com ele, porque ele tinha convidado o Prabhupada para dar aulas de Bhakti Yoga no centro de yoga dele, alguma coisa assim. Quando ele falou isso para Prabhupada, Prabhupada falou assim, prefiro ficar com os meus ritmos, prefiro ficar com os malucos na praça, completamente embriagados, drogados, que cantam Hare Krishna, do que ficar com um farsante. Que está desencaminhando a sociedade humana. Quando tem pleno conhecimento de sua relação com Krishna, ele é de fato uma alma liberada, embora possa estar no tabernáculo material. Nessa prisão material chamada Deha Sharira, que limita as suas atividades, limita a sua consciência. Deha Sharira. Depois Krishna fala Kama Krodha Vimuktanam Yatinam Yatachetasam Abhito Brahmanirvanam Vartate Viditatmanam, complementando o que ele já falou no verso 25, aqui ele diz Kama Krodha Vimuktanam, aqueles que estão livres dessas duas coisas terríveis, que são Kama e Krodha, a luxúria e a raiva que se sente quando a luxúria não é satisfeita. Então, aqueles que estão livres da ira e de todos os desejos materiais, luxúria. Yatinam Yatachetasam, que são autorrealizados. Yatachetasam significa que são autodisciplinados. E Abhito Brahmanivanam significa que eles são autorrealizados. E eles empreendem um constante esforço em busca da perfeição. Eles têm garantidos a liberação no Supremo. Não, esses garantidos aqui, enfim. Para eles está garantida a liberação no Supremo num futuro muito próximo. Vartate Viditatmanam. Vartate, logo. Habitar quer dizer é uma garantia para um futuro próximo. Então,
Então esse verso complementa o anterior, e Krishna está novamente falando das qualidades que ele gostaria que Arjuna cultivasse. Né? Arjuna demonstrou sinceramente a confusão da sua mente, e com isso Krishna está dando elementos para ele com Jnana Dipena, com a luz do conhecimento. Né? Com esse Jnana Dipena, essa lamparina do conhecimento. Quem acende a lamparina no coração do Jiva? Gurudev. Né? Gurudev vem. Oma Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshura Militan Jnana Tasmai Shri Gurudev. Então Gurudev ele faz essa cirurgia, ele tira a catarata dos olhos do seu discípulo. Então quando ele tira a catarata, ele coloca essa lentezinha. Oma Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya. É um bálsamo. Ele é um médico muito perito, muito hábil, muito delicado. Então ele passa um bálsamo sobre os olhos do discípulo, né? E esse bálsamo, ele vem promover sambandha. Né? Você está o tempo todo procurando alguém, agora você encontrou. Você está o tempo todo procurando satisfação, agora você encontrou. Né? Então é o que esses que são descritos aqui, que na verdade Krishna está descrevendo a mesma pessoa, mas com qualidade diferente. Né? Aí Prabhupada fala: entre as pessoas santas que se empenham constantemente na busca da salvação, aquele que está em consciência de Krishna é o melhor de todos. Então aqui, tanto no verso, deixa eu ver aqui, tanto no verso quanto no comentário, existe o advérbio constantemente. Né? E também Sutta Goswami fala, com aquele verso famoso, Savai Punsam Parodamo Yato Bhaktir Adhoksaje Ahaitu Kiya Pratihata Yayatma Supasidati. Nesse verso também Sutta Goswami está dizendo para os sábios, alguns dizem que são 60 mil sábios, outros dizem que são 100 mil sábios, todos convergem para Naimisharanya e elegem Sutta Goswami como aquele que vai dar o Harikatha e vai responder as suas perguntas, que Kali Yuga vai começar. E todos eles têm só uma pergunta, que se desdobra, né? Agora que a era de Kali está chegando e que Krishna acaba de partir, Krishna, né, o Senhor da religião. Então imagina se o Senhor da religião acaba de partir desse mundo, e agora? O que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa atividade, qual deve ser a nossa atitude perante Kali Maharaj? Aí Sutta Goswami começa a responder essa pergunta dizendo Savai Punsam Parodamo, que o Dharma Supremo para todos os seres humanos, sabe, com certeza vai, quer dizer, com certeza, Savai Punsam Parodamo e Ato Bhaktir Adhoksaje, é serviço devocional amoroso, aquele que está além da percepção dos sentidos. Adhoksaje. E esse serviço devocional amoroso deve ser praticado constantemente e sem nenhuma motivação egoísta. A Haituki, sem motivação, e a Pratirvata, né, como Mahaprabhu também fala, Kirtanya Sada, né, que você vai cantar hoje, aí daqui a 30 anos você encontra um devoto na rua, eu fui iniciado, já cantei Hare Krishna. A gente parou? Né? Então, deve ser constante, o esforço deve ser constante, porque na contramão dessa constância existe a constância dos sentidos, da mente,
varando uma vida depois da outra, 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 sempre buscando o prazer que os sentidos têm quando entram em contato com os objetos sentidos. Né? Então, quanto mais constante, mais exitoso vai ser o processo, porque assim você vai estar, como Rupa Goswami fala, Vacho Vegan Manasa Krodha Vegan. Primeiro ele fala para você conter os impulsos da fala, e depois Manasa, os impulsos da mente. Então Rupa Goswami está apresentando uma leitura semelhante às palavras de Krishna, que não é diferente de Mahaprabhu. Né? Então Mahaprabhu aparece como Krishna em Kurukshetra. E Krishna aparece como Mahaprabhu? Nada. E Krishna aparece como Mahaprabhu em Kali Yuga. Na verdade, ele nem aparece. Segundo a atitude dele, ele diz Kali Kali Namarupa Krishna Avatar Chaitanya Chaitanya. Né? Que na era de Kali, nessa era de Kali, Namarupa, a forma transcendental de Namaprabhu é Krishna Avatar. Então, esses são dois versos muito simpáticos que a gente escolheu para hoje, para alimentar um pouco a nossa percepção das verdadeiras qualidades que a gente deveria estar cultivando. Que são qualidades basilares. São como os alicerces do prédio do nosso kutir, nosso Bhajan Kutir. Né? Bhajan Kutir tem significado místico. Né? Se você está debaixo de uma árvore, ou se você está numa salinha em Brasília, então você tem que estabelecer o seu Bhajan Kutir. Né? E nesse Bhajan Kutir você vai cultivar exatamente isso que Krishna acabou de falar. Você vai refletir sobre isso. Né? Então, Gita quanto mais a gente lê a Gita, a gente vai perceber que esses versos eles têm uma Shakti muito, muito profunda. Né? Se você lê esses versos ouvindo a voz do seu Gurudeva nos comentários, né? Tem os comentários de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktivinoda Prabhupada, Srila Vishnu Chakravarti Thakur, Srila Siddhara Maharaj, do século XI, né? Também temos de Baladeva Vidyabhushan Prabhu, né? Grandes comentadores. Então, se você estuda esse conhecimento perene, ouvindo a voz de seus Gurudevas, então você fica cada dia mais impressionado com o que Krishna pode revelar para você na Gita, e depois o que Krishna pode revelar para você no Srimad Bhagavatam, no 10º canto, e o que Krishna pode revelar para você como Mahaprabhu e Navadip, e o que Gurudeva pode revelar para você sobre todos eles. Prema Yuga Avatar, Lila Purushottama Krishna, Maryada Purushottama Ramchandra. Né? Você pensa, não, Krishna é impressionante quando ele fala esse verso. Mas aí quando Gurudeva comenta sobre o verso, você não, eu pensava que Krishna é impressionante, mas Gurudeva é o... Né? Então, assim, a gente, na verdade, consciência de Krishna é um caminho de maravilhamento constante, se você está praticando. Né? Se você está praticando. Então, se não está participando de Harikatha, eu estou falando isso para mim, podem crer que eu estou falando. Se não está praticando Harikatha, tem que viver piano. Né? Tem que ser piano. Pode cair a bomba atômica que for, pode desmantelar tudo na sua frente,
tem que viver piano. O mundo pode acabar no dia 21 de dezembro. Que importa o mundo? Se o mundo acabar, vai ser só um bando de elementos físicos combinados de uma forma molecular específica. Vamos lá, então vamos encerrar pela misericórdia de Nama Prabhu. A gente começa e pela misericórdia de Nama Prabhu a gente termina. Quer cantar? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Pachitapam Shila Gurudev ki jai, Pachitapam Shila Prabhupada ki jai, Rupanuga Guru Varga ki jai, Puranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu ki jai, Giriraj Maharaj ki jai, Gora Bhaktavinda ki jai, Vanchakalpatarubhascha Kripasindhubheva Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe.